Boa noite, corretores e corretoras. Tudo bem com vocês? Que bom vê-los aqui quase no carnaval. E aí, me contem, onde vocês vão passar o carnaval? Eu estarei em São José dos Campos, minha cidade natal, junto com meu amigo Thiago Torres. Pessoal, me fala aí, qual que é a cidade natal de vocês? Onde vocês estão? Me mostra aí no chat. Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá, estou vendo o Kleber aqui. Boa, Kleber. Onde vocês estão, pessoal? Sempre tem um delayzinho aqui, tá? Só para vocês saberem. Ô, Thiago, você é de São José dos Campos mesmo? É joseense que nem eu? Não, sou carioca, eu falo churrasco. Ah, entendi. A Raquel é de Florianópolis. Isso aí. A família dela toda é de Santa Catarina e a gente está aqui em Curitiba. Isso aí, João. Jundiaí, São Paulo. Uma bela cidade, viu? Pertinho de São José. Oi? Pertinho de São José. Jundiaí é Recife, José Carlos, perdão. Recife novamente, o Fábio. O alfaiate do seguro. Aí, tem um carioca aqui, a Valéria. Ah, que legal. Perfeito. Representou, pessoal, hein, Valéria? Capital. Obrigado, hein? Engraçado, São Bernardo do Campo, o Renato, São Paulo, o Fábio. É engraçado, né? Como nessas lives vem gente do Brasil inteiro mesmo, né? É como Legal, a Segfy, a gente trabalha com gente do Brasil inteiro, tá, gente? Legal, gente. Antes de começar, a gente sabe muito bem que o tempo de vocês é valioso, ainda mais numa semana como essa, né, Thiago? Por isso que eu quero agradecer a todos os corretores, seguradores que se inscreveram para essa live e lembrar sempre vocês, eu sempre vou lembrar isso, que a razão da gente estar aqui são vocês, corretores de seguros. E aqui na Segfy, a gente trabalha duro o ano inteiro, até antes do carnaval, para descomplicar, democratizar, personalizar o seguro e, junto com vocês, corretores, nossos verdadeiros anjos da guarda, queremos proteger o maior número de pessoas pelo nosso Brasilzão, tá? Eu espero, de verdade, todo o material que a gente faz é com muito carinho, que essa live e o material que a gente preparou para você contribua para o sucesso de cada um durante este ano, tá? Meu muito obrigado a todas as máquinas da Segfy. Eu quero deixar um agradecimento especial aqui ao nosso time de marketing. A Raquel está aqui com a gente, a Raquel Bortoloso, o Pedro Dudas está aqui do meu lado, a Luísa está no chat, enfim, todo mundo tem uma mão enorme, né, para fazer esse evento acontecer, eles sempre estão do meu lado, e deixar meu carinho e agradecimento especial para o nosso CEO, o Marcos Villa, pelo planejamento que ele montou para a Segfy para os próximos anos. Tem muita coisa legal, minha gente. A cabeça desse homem, ele já colocou no papel. Tem muita coisa legal e a gente vai voar nessa. Tá certo, corretor? Então, vamos começar? Eu vou começar pelo participante aqui, né? Por quê? Por que Thiago Torres está aqui de novo com a gente? O Segfy Experience do ano passado, ele teve tanta audiência que a gente falou, não, a gente vai ver o currículo dele de novo. E a gente viu que ele é especialista em planejamento financeiro, gente. É uma especialidade dele. Então, nada melhor do que começar o ano com tudo planejadinho, não é verdade, pessoal? Então, ele é criador do canal Tis Torres no YouTube e sócio proprietário da Tis Torres Seguros. Ele tem uma trajetória aí de 12 anos no mercado de seguros e ele também atua como consultor empresarial e, assim como a gente gosta também de trazer para cá, ele é professor da Escola de Negócios e Seguros. E é por isso, gente, preste atenção, fica com a gente até o final, porque hoje a gente tem muito a aprender com esse homem, tá? Tudo bem com você, Thiago? Que bom você ter aceitado o nosso convite. Meu agradecimento aqui à Raquel também. Muito obrigado por estar do meu lado aqui, Raquel. E eu fico muito feliz de realmente você fazer uma dobradinha com a gente. Obrigado, Thiago. Imagina, meu amigo. Muito boa noite a todos. É bom saber que eu encho a tela de todo mundo que está aqui compartilhando esse momento aqui com a gente, porque eu venho para poder
causar na sua vida e chegar aqui aquele gordo, elegante, simpático, fofinho. E já agradecer aí a todo mundo que está no chat, né? Já estamos com 72 pessoas assistindo. E aí, ó, agradecer a várias pessoas, a CEO da TIS Torres aí, a Adriana Torres, o Vinícius, que é meu amigo lá de São Gonçalo, o pessoal do Superação Total, Cláudia Trindade, nossa gestora. E olha, o Lindy Kiberg, que o pessoal atende a nosso convite, né? De poder estar aqui com a gente para assistir. Então, muito obrigado a todos aí mais uma vez. E muito obrigado aí a Segfy mais uma vez por esse convite, de poder trocar aqui experiência com todo mundo, mandar um abraço aí para o Marcos Vila. E vamos ver o que a gente pode entregar de conteúdo de valor para toda essa nossa audiência aí. Ó, quem tem muito conhecimento no mercado sempre volta para cá, tá? Então, a porta está sempre aberta para você, tá bom? Gente, como eu falei para vocês, na última live a gente falou sobre metas, a gente falou sobre a importância de vocês terem metas. E aí eu falei uma frase que eu gosto, que planejar é desenhar o futuro, né? Mas tem duas frases que eu gosto também do Benjamin Franklin. Ele é um filósofo político americano, né? Ele foi. Investir em conhecimento sempre rende os melhores juros, né? Ou seja, o que ele está falando? Quanto mais conhecimento você tiver sobre finanças, mais segura será a sua vida financeira, obviamente, né? E ele tem uma frase que é fantástica também. Cuidado com as pequenas despesas. Um pequeno vazamento pode afundar um grande navio. Beleza? Gente, antes de começar, o Thiago, fiquem até o final, que a gente... Vocês sabem, sempre tem uma surpresona para vocês, tá? É para passar o carnaval se divertindo, tá bom? É isso que a gente quer para vocês. Então, pessoal da produção, por favor, já coloca aqui no chat, por favor, para vocês irem se inscrevendo. Quem gostar da live, já dá o seu like, aperta o sininho para vocês saberem as próximas lives que a gente fizer. Compartilhem também esse conteúdo, tem muita gente que assiste depois esse conteúdo e vão mandando as suas dúvidas, porque no finalzinho a gente vai abrir aí para a nossa audiência para a gente conversar, tá bom? Beleza. Thiago, a gente sabe que é de extrema importância fazer o controle do direcionamento do dinheiro. Fato. Manter um bom fluxo de caixa ajuda a deixar os prazos das contas em ordem e a preparar a parte financeira para eventuais emergências. A pandemia teve aí e a gente sabe o quanto isso foi importante, né? Conta pra gente como controlar do jeito certo, deixando aquela gordurinha extra do caixa e não ficar 2022 na corda bamba. Maravilha. De gordurinha eu entendo, né, Lindy? Então, já estou aqui para poder falar de gordurinha extra, é comigo mesmo. E daqui eu vou pedir um iFood para poder comer em casa, mas brincadeiras à parte. Então, é muito importante, né? Quando a gente fala sobre o planejamento financeiro, fluxo de caixa, é muito importante esse planejamento em todos os setores ou as etapas da corretora, né? E é importante saber pontos como, por exemplo, seu ponto de equilíbrio, margem de lucro, né? Entre outras coisas. E aí, alguns desafios que a gente pode, né, impor aqui ao corretor como organização financeira. E aí vale a dica para você que está aqui nos assistindo, pega um papel e caneta para você ter um dever de casa, né? Primeira pergunta, né? Corretor, você sabe qual é ou quanto foi a sua receita bruta no último mês? E a receita líquida, já deduzindo impostos, vendas canceladas, abatimentos, ou seja, descontos que porventura você tenha dado para ele, se você trabalha com plano de saúde, e aí você dá desconto na adesão ou em qualquer outra parcela. Qual foi o seu lucro bruto e o seu lucro operacional, deduzindo despesas de vendas, administrativo, financeiro e etc. São muitas informações que complementam o seu fluxo de caixa. Não, fica tranquilo, porque quando acabar essa live vai ficar salva. E aí, depois você vai conseguir voltar nessas perguntinhas para que você chegue no denominador comum. Certo, Lindy? Vai ficar salvo, né? Certinho. Uhum. Maravilha. E aí, ou seja, né, você sabe qual é o seu lucro líquido, e aí você, corretor, tem alguma retirada de prolabore fixa por mês? Ou você tira a medida que precisa de dinheiro e no final do mês você descobre que deixou a corretora sem um tostão furado e você também ficou sem um tostão furado e ficou duro e sem planejamento. Né? Você sabe quanto você precisa vender para atingir todos esses objetivos? Exemplo,
Quando a gente pensa no fluxo de caixa lá, eu quero faturar R$30 mil por mês. Ok, se eu quero faturar R$30 mil por mês, principalmente você que está começando agora, e o Lindy falou sobre a escola de seguros, muitos dos alunos que saem da escola falam, e agora? Estou perdido para onde eu vou? E aí o primeiro ponto é, você quer chegar a um denominador. Quanto você precisa faturar? 30 mil, um exemplo. Quantas ligações você precisa fazer para você concluir uma venda? E aí, historicamente, em alguns cursos que a gente já participou, existe uma estatística para chegar nesse fluxo de caixa ideal, que ele diz o seguinte, olha, se eu quero fazer 2 vendas, eu preciso fazer 40 ligações por dia, 20 pessoas vão poder falar comigo, 10 pessoas vão agendar efetivamente a conversa comigo e só 2 vão fechar. Ou seja, você teve uma taxa de sucesso naquele dia. E essa taxa de sucesso vai refletir no fluxo de caixa que você quer. Hoje eu não trabalhei, hoje, principalmente agora com o conceito de home office, vou ficar em casa, ou vou assistir um pouco mais de Netflix, depois eu venho e trabalho. Vai acontecer o desequilíbrio financeiro, que é o que a gente fala na vida do corretor com esse fluxo de caixa, né? E temos que ter, né, que manter em dia os lançamentos do fluxo de caixa. Aí vai uma dica importante, não só no que está acontecendo naquele momento, mas no futuro, ou seja, contas a pagar e receber. Você tem um hábito de controlar isso? E aí, essa semana eu estava conversando com um corretor que ele falou muito isso de eu ainda trabalho com planilha. Eu trabalhava com planilha lá atrás e minha planilha foi corrompida. E aí eu perdi bastante dado. A sorte é que eu tinha um backup de mais de um mês. Recuperei uma parte, mas todo o resto eu tive que refazer lá. Ou seja, somente assim, se você fizesse controle de receitas e despesas e fazer as suas métricas, né? Ou seja, como que você vai chegar, quais os mecanismos você vai utilizar para chegar naquele fluxo de caixa ideal. E aí somente assim será possível saber se aquela gordurinha que eu tenho de montão extra realmente é gordura ou já está comprometida no seu planejamento. Principalmente porque agora você tem aí a importância de fazer um planejamento, porque está chegando o feriadão. Será que dá para viajar ou não dá? E fica aqui a pergunta, a gente lançou no chat. Você separa o financeiro da sua corretora das suas finanças pessoais? Pessoal, uma boa votação. 67% sim e 33% apenas não. Bem bom, que bom, fico feliz, gente. Vocês estão, tem mais gente de São José dos Campos aqui. Zé Maurício, opa. BH, é gente do Brasil inteiro. Natal, muito legal, hein, gente? Guadalupe, de São Paulo, muito bom, muito bom. Raquel, fique à vontade, por favor. Então, primeiramente, boa noite, Thiago, Lindenberg, todo mundo que está aqui curtindo a nossa live. É um prazer de estar novamente aqui com pessoas bacanas. E a minha pergunta vem muito de encontro com o que o Lindenberg comentou agora, né? A gestão familiar versus o Prolabore. É importantíssimo, né, que o corretor ele lembre sempre de separar as despesas pessoais das despesas da corretora, né? E, exatamente, Thiago, isso acontece muito, né? Exatamente. E aqui na Segfy, a gente tem vários clientes que atuam com uma gestão familiar, pai e filho, marido e mulher. Uhum. Como arrumar a casa nesse sentido do Prolabore? Saber separar CNPJ do CPF. Boa. Legal, Raquel. Obrigado por você estar aqui com a gente. Vamos entrar nesse assunto aí, que é um problema de muita gente, que a gente vai falar sobre um termo que talvez a nossa audiência já conheça, né? E é muito importante saber fazer essa divisão entre pessoa física e jurídica, e todo cuidado é pouco para esse momento, para não ter o probleminha, né? Ou os problemas até no futuro de despesas não comprovadas pela empresa, aquisições da pessoa física que pode te levar para uma malha fina, entre outros fatores, né? E aí, dica, se você tem uma conta para pagar na pessoa física, não faz isso, não usa a conta da empresa para poder fazer isso. Transfere aquele dinheiro que você tem que pagar porventura lá, a sua conta de luz, a sua conta de gás ou do condomínio, transfere para a pessoa física e da pessoa física você faz o pagamento. E de lá você faz uso desse recurso. E aí, empresas familiares também têm problema na gestão, né? Exemplo de que falamos há pouco sobre o fluxo de caixa. São perguntas, né, que o corretor que é conhecido como Equipe. Quantos aqui são conhecidos como Equipe? Coloca aí no chat que seria aquela pessoa ou aquele corretor que trabalha sozinho
né? E não sabe se responder, né? Se trabalha com você sozinho ou com a sua família, né? Não tem funcionários, etc. Mas no meu caso, como o Lindy aí já sabe, a Raquel também, eu tenho um grande trunfo, que é a minha esposa, que primeiro esposa, depois sócia, e ela tem ali a receita, a cereja do bolo, que ela tem doutorado em administração. E aí eu passo essa tarefa para ela fazer a gestão financeira e administrativa. Lado ruim dessa coisa, ela bate na porta aqui da sala e fala assim, precisa fazer hoje 10 mil reais de venda, dá seu jeito. DSP, dá seus pulos e corre atrás disso. Mas brincadeiras à parte, ou seja, se vira. Né? E aí, brincadeiras à parte, por alguns anos no início da carreira, quando eu só a namorava ou nem a conhecia, eu ia me organizando, porque eu também sou administrador, e aí levo ali em consideração a questão de fazer o controle, eu fazia na época de planilha, os dados do cliente, a parcela que ele pagou, não, e etc. Mas depois, nós constituímos essa divisão de tarefas, né? Ou seja, é uma empresa familiar, como a Raquel perguntou? Só que é uma empresa familiar que funciona. Funciona porque existe essa capacidade técnica e a gente acaba colocando isso em prática. Agora, não tem problema nenhum hoje você fazer essa divisão de tarefa da seguinte forma. Procura um profissional especializado em finanças, que existem no mercado aí, alguns, em especial o que hoje trabalha com o sistema, por exemplo, BPO financeiro. O BPO financeiro é um gestor de finanças da sua empresa que vai fazer o lançamento de receitas e despesas e você vai focar só no seu business, que é o quê? Vender seguros, vender plano de saúde, vender plano odontológico ou vender seguro rural, o que você quiser. Se você não sabe, compartilha ou contrata uma outra pessoa que faça isso. Falando ainda sobre planejamento financeiro nesse ponto, você tem aquela preocupação, vou fazer a gestão familiar porque eu tenho menos risco trabalhista. Você pode ter risco trabalhista também na empresa familiar, né? Porque você pode romper relações ali. E aí é legal mas é muito caro eu ter que pagar os impostos, os tributos de um funcionário registrado em carteira. Quando você pensa nesse sistema de BPO, que existem alguns no mercado, você não precisa se preocupar com esse passivo trabalhista. E é muito mais barato você fazer isso, você não precisa treinar porque você talvez não saiba. E o fato de você não saber vai te tomar tempo para você aprender primeiro, para depois você ir lá e poder ensinar. Só que será que você está ensinando certo? O que é mais legal? É você contratar uma empresa dessa, ela vai te ensinar ao longo do tempo e depois vai capacitar o seu funcionário para isso. Pronto, você focou no seu business, que é faturar mais para que você tenha um fluxo de caixa. Lindy, levantou a mão. Exatamente. A Adriana aqui está falando, eu trabalho sozinha, mesmo assim devo separar as minhas contas? É uma boa pergunta. A Aline Rezende também trabalha sozinha. Lavoisier, corretora de seguros, está no radar da contratação de funcionário, acabamos de falar, até para fortalecer outras frentes. E aí, a gente lançou uma enquete aqui também, né? Uma nova enquete. A sua corretora, você trabalha sozinho ou acompanhado? Né? Vão respondendo aí, galera. Mas e aí, mesmo trabalhando sozinha, a gente deve separar as contas? Sim, muito importante, até porque tudo que começa errado dá errado lá na frente, né? Então, assim, já chega e faz o controle correto. Faz devagarzinho, pega lá tudo que você vendeu, é o faturamento da empresa. Quanto você precisa tirar de Prolabore? Preciso de X para poder pagar as minhas contas. Vamos supor que seja R$2.000. Faça a retirada do que você precisa e a diferença deixa na empresa, porque a empresa também precisa ter ali um fluxo de caixa disponível para poder crescer ou pagar eventuais contratações ou pagar benefícios ou, de repente, um deslize ali e prometi para um cliente um desconto e agora eu vou ter que dar um desconto aqui para ele, acredito a diferença. Quantos de nós, corretores, nunca vivenciamos isso ou conhecemos colegas que tenham feito isso, né? Mas aí, concluindo o raciocínio para a parte, né, que até a Lilian comentou, a Lilian Rezende falou que trabalha sozinho. Então, assim, o Prolabore está voltado para contas que você tem na pessoa física. É o salário do empresário para pagar as suas contas. E, então, para que dê certo, Lilian, é preciso que tenha um planejamento financeiro, não só da empresa, mas
sua, né, do corretor em especial, do lado pessoal, antes de mais nada. Por quê? Na verdade, o que o empresário faz, primeiro, eu tenho que saber quanto eu preciso ganhar para poder pagar as minhas contas, para saber quanto eu preciso de prolabore. E aí você estipula isso. E se você identificar que as suas contas são altas, maravilha, vende mais para atingir o seu ponto de equilíbrio e diminui os seus gastos. Muito legal. Então, eu tenho uma despesa muito alta. Quanto? Sua vida de luxo custa 30 mil por mês. Maravilha! Venda acima de 30 mil reais. E aí algumas dicas sobre isso, né? Revisar para você reduzir suas despesas nessa gestão familiar. Revisar os contratos que você tem para reduzir, revisar a conta de luz, telefone fixo, celular, internet, TV a cabo, escritório, cortar despesas ou gastos desnecessários, serviço de e-mail ou e-mail marketing, sistema de gestão, etc. Mas jamais, concluindo essa pergunta, prejudique as contas da empresa por conta da sua falta de planejamento pessoal. Exatamente. Pessoal, e assim, para quem não tem a sorte de ter uma esposa ou um marido igual o Thiago, eu quero aproveitar aqui e recomendar o e-book exclusivo da Segpaz sobre planejamento financeiro. Ele foi preparado com carinho pela Luísa Braga, ela é do marketing de mid performance. E ali, além de uma cartilha com dicas, tem uma planilha ali que já dá para você ir trabalhando, viu? Então, produção, por favor, solta o link aí da LP. E ainda eu gostaria de conversar contigo, Thiago, sobre comissões. Fazer o monitoramento de pagamentos é fundamental, a gente sabe, para garantir contratos, também, obviamente, as fidelizações. Agora, como que eu controlo o pagamento das comissões? Você tem alguma dica para a gente? Claro. Antes de tudo, é você saber. Para você receber comissão, você tem que saber se o seu cliente pagou. Antes da comissão, você vem ali o compromisso dele pagar. E quantos de nós aqui não manda um boleto para um cliente e aí fala, olha, seu boleto vai vencer dia 25 de fevereiro. E ele esquece. E aí você fala, cadê aquela comissão que não entrou? E aí, dias depois, você descobre que o cliente esqueceu de pagar. E aí você tem que fazer o processo todo de novo. Ou ainda assim, você fala, olha, está no débito automático. E aí o cliente precisa fazer o quê? Autorizar o débito. Você acompanhou ou você orientou sobre a autorização de débito? Se ele não autorizou o débito, não tem o que você monitorar de pagamento. Então, antes de tudo crie um fluxo de trabalho para que você acompanhe com o seu cliente como ele faz os pagamentos, ou coloque lá, por exemplo, no Google Agenda, lembrar o cliente Thiago Torres de que ele deve fazer a autorização do débito em conta para vencimento de débito no dia 23 de fevereiro. Se você fizer isso, a minha agenda do Google é toda coloridinha. E aí você não precisa de nada miraboloso. É o sistema do Google que é de graça. E aí você vai lá e controla isso e coloca lembrete. Esse lembrete vai cair no seu celular, esse lembrete vai aparecer na sua tela. Ou seja, não precisa de muita coisa. Para primeiro você ter a certeza que o cliente pagou. Depois você vai ter a certeza de como você vai controlar essas comissões que o Lindy comentou. E aí você controla se o seu cliente pagou ou não pagou, aquela parcela para você receber e não deixar dinheiro na mesa. Porque muitas das vezes você não precisa nem vender mais, mas é apenas você ter o controle daquilo que o Lindy falou da frase no início, que é o quê? É você fechar a torneira. É você prestar atenção de tô vendendo 10, só que eu só estou recebendo 5. Tem alguma coisa errada. E aí você vai correr atrás e você vai ver que aqueles 5 ficou lá atrás, perdido, o cliente esqueceu, você esqueceu e tudo bem. Se você principalmente trabalha no modelo Equipe, você vai lá e cria isso. O sistema vai funcionar como? Desde que você lance. Então você vai lá e coloca uns lembretezinhos na sua agenda que com certeza vai funcionar. E aí muitos corretores... Pode concluir, Lindy. Você ia falar? Ótima dica. Ótima dica. Sensacional. E aí, muitos corretores não controlam isso. Na verdade, ele não precisa vender mais, como eu já falei. E aí, uma informação importante. Qual é o seu índice de confirmação de pagamento das parcelas? Aquilo que eu falei, né? Se você vende para 10 pessoas e hoje 5 estão com parcela em aberto,
Então, você precisa ter esse controle para não ficar igual um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Exemplo, tem corretor que trabalha com profissionais liberais, freelancer, na venda de repasse de comissão. Quantos por cento, né, com relação ao que Lindy colocou sobre o monitoramento do pagamento das comissões, quantos por cento você quer reter de comissão deles, ou quantos por cento você repassa a um supervisor interno, se você já é um pouquinho maior, a um supervisor externo, ou a um gerente, ou a um funcionário? Você tem esse controle? E aí, uma dica importante, algumas seguradoras, se você for exclusiva de uma, né, ou, sei lá, tiver o controle ali de vendas com duas, algumas dessas seguradoras, como, por exemplo, seguradora de seguro de vida, elas te dão a informação que é chamado de IMAP, ou seja, o Índice de Confirmação de Pagamento. E ela te diz lá, 85%, 90%, 100% dos clientes que você vendeu estão pagando. É maravilhoso. Crie o seu IMAP. Se você vende com uma seguradora que não te dá essa informação, ok, como que você vai gerenciar isso? Quem é o principal afetado se esse negócio não der certo ou se esse cliente ficar em aberto? É você. Como que você faz isso? Seja numa planilha ou seja de alguma outra forma, né? E sistemas de gestão, que como a gente já está aqui na casa, então a gente já fala também desse benefício e dessa exclusividade. E aí, assim, é fácil quando você trabalha apenas com essa seguradora. E se você trabalhar com mais e não tem essa ferramenta? Eu dei uma consultoria, por exemplo, para um corretor na semana passada sobre controle financeiro, e aí ele falou que controla as comissões e parcelas na planilha. E aí ele fala, vamos supor, cliente Lindenberg Almeida. Ah, ele contratou seguradora A. Ele vai lá naquela seguradora com CPF. Ah, pagou. Seguradora B, ele vai lá e verifica que pagou. E hoje em dia você tem em sistema de gestão do nosso segmento que é a automação para você acompanhar isso. E aí você não precisa, se não quiser buscar um sistema específico no mercado, você tem outras ferramentas de gestão financeira exclusivamente, como o BPO funciona, né? Como eles trabalham com isso, que te proporciona isso. E aí eu recomendo que seja um sistema que você se identifique, que tenha valor agregado, que facilite sua vida na gestão das comissões, parcelas e etc. E você precisa saber exatamente os prazos de pagamento das seguradoras, formas de parcela dessa comissão, acompanhar no sistema os vencimentos dos boletos dos segurados e, por fim, se tem parcela em aberto, Lindy. Perfeito. A gente lançou a enquete aqui. Na sua corretora, você trabalha sozinho ou acompanhado? Sozinho, 54%. Tem os sócios ou time na corretora? 45%. Bem dividido, né? Inclusive, a nossa audiência aqui está bem alta, tá? Já ultrapassamos de 100 pessoas. Bem bacana. A Nilzete está falando aqui, eu tenho meu próprio Prolabore, a Lega Seguros, trabalho sozinho, tem CNPJ, tem as contas separadas, como vocês estão recomendando. A Adriana está aqui elogiando as suas explicações, e a Cris Bernardi está falando que vai já se inscrever no e-book de planejamento financeiro. Muito bom, hein? Muito bom mesmo. É bom, né? Saber que a gente está ajudando. Eu queria agora falar de análise de relatórios. Essa pergunta aí é da Raquel. Raquel, por favor. Análise. Então, mas só para reforçar aqui, pessoal, que antes de eu fazer a próxima pergunta para o Thiago, continue mandando suas dúvidas aqui no nosso chat e a gente vai responder elas até o final da live. E isso mesmo. Thiago, informações sobre as vendas, elas são muito importantes, né? E é preciso ter esse número geral da corretora sempre em mãos. Conta um pouquinho para a gente como criar uma rotina para alimentar e manter os relatórios da corretora sempre atualizados. Maravilha, Raquel, essa informação é muito importante. Mas antes de responder, aproveitando aí que a gente já chegou à marca de 100 pessoas, se você clicar ali no gostei do YouTube, o YouTube faz com que mais pessoas entrem no conteúdo, porque ele está sendo um conteúdo de valor. Então, se nós temos 100 pessoas aqui, só tem 28 dedinhos para cima, aí você vai lá e dá aquela curtida que naturalmente vai chegar esse conteúdo para mais pessoas. Tá bom, pessoal? Raquel, respondendo sobre a análise de relatório, né? A primeira coisa, o corretor ele precisa dividir as tarefas para que cada pessoa alimente o sistema com as informações necessárias para gerar o relatório. E, além disso, ter alguém responsável para fazer a análise desses relatórios. Dias de semanas específicos para que a equipe toda possa debater esses resultados.
Sendo, por exemplo, você o corretor sozinho na operação de tudo, é bom que você separe as atividades que você precisa executar ao longo do dia, lembrando que tudo que depender da seguradora e do cliente, você precisa fazer no horário comercial ou o horário que atenda a esse público. Aí entra o que a minha esposa fala muito sobre a gestão do tempo, né? Então, você pega lá, por exemplo, o colaborador ou o corretor que fala assim, nossa, eu preciso... E a gente sabe, né, gente, um parênteses aqui, se você é empreendedor, você não tem hora para começar a trabalhar e você não tem hora para acabar. E aí você tem que arrumar um espaço nesse tempo para você falar, vou fazer a parte administrativa, vou fazer a parte financeira, vou fazer aqui o controle das minhas renovações, vou fazer as minhas prospecções. E aí você pode dividir. Entre 8 e meio-dia você vai fazer a parte administrativa e entre 1 e 6 da tarde você vai fazer a parte comercial, todo dia, toda hora. Ótimo. E aí ou você faz o inverso disso, né? Para que você tenha esse controle, né, fundamental, né, que a Raquel comentou. E aí, olha só, nós temos uma rotina na corretora, né? Hoje nós temos uma funcionária que acompanha as parcelas em aberto que o sistema não acusa, que o sistema nos acusa, e dá baixa nas comissões que recebemos, e depois nós confrontamos, porque a gente usa um sistema de gestão, em especial nós usamos hoje a Segfy, confrontando no fluxo de caixa de que recebemos ou de que não recebemos. Agora, gente, uma dica aqui para você que trabalha como equipe, tá? Talvez você não saiba. Mas você pode ter uma mão de obra muito mais barata do que um profissional, né, ou um CLT. Como isso? Hoje você tem lá a lei do estágio, que permite que você contrate um estagiário para que ele aprenda esse fluxo administrativo de contas a pagar, contas a receber, para você pedir para ele, você ensinar ele a gerar esse relatório, ou para você acompanhar com ele e falar, pronto, esse relatório aqui me diz tal informação. Como que a gente trabalha essa informação? E quando você pensa nesse profissional de baixo custo para você, hoje a lei do estágio diz o seguinte, olha, eu posso ter um estagiário na minha empresa que eu posso, não pagar nada de bolsa, ou eu posso pagar qualquer valor, ainda que abaixo do salário mínimo. E se você coloca esse estagiário para fazer o home office, você faz as conexões com ele online, funciona muito bem. Nós já tivemos, nesse período de 12 meses, 2 estagiárias, e hoje nós temos uma que, sensacional, a Sabrina, que contribui muito com a gente para poder cuidar toda a operação de renovação, de seguro novo, na parte de automóvel. Ela faz a cotação e manda para que eu faça a negociação, ou seja, chegou na corretora em menos de 1 ano e não sabia nada de seguro. E aí você vai lá e ensina para ela a gerar esse relatório, Lindy, para que ela também possa aprender a falar, tá, como que eu posso aqui analisar? E aí eu falei para ela, olha, renova aqui essas 20 residências de um cliente. E ela falou, mas eu não estou entendendo. Agora que eu entendi, o número do endereço é igual, só muda o apartamento, ou só muda a casa. Ou seja, ela também vai aprendendo com um olhar mais clínico, e é o que? Na questão da análise do relatório, que é o que a Raquel comentou. E essa é a rotina que a gente tem. Agora, temos essa pessoa também, né, a Sabrina, que a gente pega e fala assim, Sabrina, vamos aprender a parte financeira. Todo mundo que está com parcela em aberto, você vai lá, confirma no sistema da seguradora e manda um zap para ela. E aí ela mandando um zap, fazendo esse controle, nós reduzimos em 88% o índice de inadimplência. Ou porque, muitas das vezes, porque a pessoa deixou de pagar porque esqueceu, não porque ela tinha dinheiro. Porque ela não tinha dinheiro, né? Então você pode questionar até a pessoa, você lembrou? Ih, eu esqueci. Mas peraí, eu paguei. Não pagou não. Me manda o comprovante. Esse comprovante é da parcela 3 e agora é parcela 4. Legal, então me manda aí o boleto que eu vou pagar. Porque é responsabilidade do cliente pagar a parcela. Só que se ele não paga e tem um sinistro e descobre que o seguro foi cancelado, o que o cliente fala? Corretor, você não me avisou. E aí, como é que faz? E aquele relatório, e aquela análise que você deveria fazer, os dados, os pontos que você tem que analisar da tua carteira, e aí você não fez isso, vai te dar muito mais dor de cabeça. Então, fica mais uma dica aqui de um profissional. Já falamos do BPO e agora a gente falou também do profissional estagiário que pode agregar muito, mesmo que home office, tá? Você está praticando um dos valores da Segfy, que é o ganha, ganha, ganha. Né? Todo mundo sai ganhando aí.
você está mentorando um novo profissional de mercado, né? Olha que coisa boa, você está repassando conhecimento e ele também está te ajudando a alavancar aí a sua corretora, né? Pô, é uma ótima troca, muito bom, muito bom. Um Ó, o comentário, Luiz Lindy. Cláudio está comentando. Oi? Ah, então, isso. Eu queria chegar na parte do Manuel depois, você lê aí para mim, por favor. Mas pode ler o do Luiz Você queria o Cláudio. Manuel? Não, pode ler o do Tá. Luiz. Você quer e ler depois as a gente duas fala. questões? Ó, Luiz É. Cláudio e Manuel. Isso. Manda bala. Não, então, o Luiz, ele comentou ali, já tem um Segfy há algum tempo, mas nunca fiz esse controle financeiro. Por esse motivo, a corretora está totalmente desorganizada. Posso começar a fazer esse controle agora ou preciso zerar? Luiz, começa de agora. Você pega assim, ó, mês de fevereiro, vou organizar. É como eu fiz, tá? Quando eu não tinha um sistema de gestão e depois eu comecei a aderir, então eu fiz, ó, fevereiro, pronto, organizei. Vamos lá, janeiro de 2022, dezembro de 2021. E você vai organizando para trás e mantendo organizado para frente. Organizando para trás e mantendo organizado para frente. Me diz, ô Luiz, se eu respondi a sua dúvida. E o Manuel falou sobre a questão em falar com o cliente, né? 40 para fechar 2. É uma estatística, Manuel, que eu ouço muito no treinamento de seguradoras especialistas em vendas de seguro de vida, tá? Como, por exemplo, MetLife, Prudential, MagSeguros, muitas delas, né? Ou as pessoas que nos deram treinamento, falou muito sobre isso, que é uma estatística que eles utilizam, principalmente nesse modelo de salão de vendas, tá? Ô, Manuel. Então, espero ter respondido sua dúvida também. Obrigado, Lindy e Raquel. Tiago, a gente falou bastante aqui de relatórios, de manter os números atualizados, mas agora eu quero saber o pulo do gato, hein? Eu quero saber como que você realiza o pagamento das comissões na sua corretora. Legal. Então, olha só, aqui na corretora, nós estipulamos e informamos a todos os vendedores que as comissões são pagas toda sexta-feira. Além disso, nós compartilhamos com eles os prazos das seguradoras. Por quê? Se você trabalha com plano de saúde, tem operadora de plano de saúde que faz o fechamento quinzenal. Então, se eu pago toda sexta-feira, mas eu não recebi dessa operadora de saúde, eu falo para ele, ó, meu cronograma é esse, mas o cronograma dessa minha parceira é esse. Então, eu tenho que aguardar ela fazer a confirmação para mim para poder fazer isso. Uma vez que você, né, não seja pequeno e não trabalhe com fluxo de caixa de antecipação de comissão para aquele vendedor, que alguns colegas eu sei que faz isso, pratica isso hoje no dia a dia, né? Assim como outras operadoras, em especial de plano de saúde individual em São Paulo, que faz o pagamento mensal. Então, você faz todas as vendas no mês de fevereiro, emite nota até o 5º dia útil, né, do mês subsequente, para você receber no dia 15 daquele mês subsequente. Então, a gente paga toda sexta-feira? Sim, mas a gente tem que atender às regras dessas seguradoras ou operadoras, pois cada uma trabalha de uma forma e nós nos planejamos para estar dentro desse fluxo. E assim eles podem, né, no caso os nossos vendedores, podem acompanhar esse processo, questionar, se for o caso, o financeiro quanto à previsão do recebimento ou alguma comissão que pode estar em atraso, cabendo, lógico, ao financeiro, em especial lá, Adriana Torres, verificar os motivos com a seguradora e dar o retorno ao vendedor e falar, olha, ainda não recebemos, ou já emitimos a nota, estamos aguardando, enfim. E aí nós geramos um relatório de comissão com o nome do cliente, o percentual de comissão, o percentual de imposto, e aí nós entregamos esse relatório por e-mail e o pagamento efetuado na conta indicada pelo vendedor. Mas isso tudo só funciona se você alimentar essa informação. Se você não alimentar, nenhum sistema de controle vai funcionar. Isso mesmo. Ô, Raquel, vamos fazer o carnaval dessa galera feliz, então? Vamos para o sorteio. Né? Muita gente está aqui ansiosa. A gente está com picos aqui de gente na nossa live. O pessoal está comentando bastante. Eu estou bem feliz. Muito obrigado, pessoal. Tá muito legal esse chat hoje, hein, pessoal? Mas vamos lá, Lindy, vamos ver quem serão os 3 sortudos da noite que vão curtir o cineminha por conta da Segfy, né? Pessoal, a gente só pede paciência, porque a gente tem um delayzinho, então a gente tem que... Vai com calma, mas vai dar certo. Vamos lá. Boa. O primeiro. Primeiro sorteado. Space
segue corretora seguros. Space segue, tá aí no chat, pessoal? Dá um oi pra gente. Dá um oizinho aqui, que a gente está curtindo. Vamos ver. Um pouco de paciência, porque a gente tem um delay aqui. Está ainda no sorteio, aparecendo na tela. Vamos lá, pessoal. Vamos lá. E aí? Space segue, corretora de seguros. Quais são os filmes que estão passando, hein, Raquel? Então, pessoal, tá tão legal, porque esse ano o cinema está comemorando 50 anos de um dos maiores clássicos do cinema, que é O Poderoso Chefão. Então, ele vai estar passando no cinema. Não sei, tipo, uma trilogia clássico, né? Eu sou apaixonada pelos filmes do Coppola, são muito bons, né? E aí tá saindo muito Batman. Dou-lhe uma. Vamos ver aqui, pessoal. Space segue. A gente vai... Foi? Acho que até agora não. Senão a gente passa para o próximo. Dou-lhe duas. Não, vamos lá. Espera aí, deixa eu ver. E dou-lhe 3. Nada, pessoal. Próximo sortudo. Vamos sortear o próximo, então. 3 pares de ingressos no Cinemark, hein? Isso, vamos pessoal, lá. É bem importante que você, né, o sorteio só é válido para quem realmente está online aqui, acompanhando a nossa live. Eu quero ir para o cinema. Eu só quero ir nesse cinema, muito legal. Muito bom. E aí? E agora, Andréia Shida. E aí, Andréia, vamos... De você, Andréia. Vamos curtir o cineminha por conta da Sci-Fi. Cara, tá tendo muitos lançamentos. Acho que agora esse praticamente pós-pandemia, né? Tá saindo muito filme. Vamos lá, Andréia. Agora que apareceu. Andréia Shida. Nosso delayzinho dá um... André... Ai, Manuel Inácio. Andréia está. Andréia Shida está. Muito legal, Andréia. Parabéns, Andréia. Parabéns, Andréia. Isso aí, garoto. Quem não gosta de um cineminha, né? Ainda mais para curtir no feriado de carnaval. E agora vamos para o nosso segundo. Vamos lá. Bruno... Não. Oscar Ramos. Oscar Ramos. Oscar Ramos. Vamos não está em ordem alfabética, viu, Bruno? É verdade. Vamos esperar aqui. Esse delayzinho dá uma confusãozinha aqui para a gente na hora do sorteio, mas a gente quer presentear vocês, a gente quer deixar vocês felizes no carnaval. Isso aí. Exatamente. Vamos ver se o Oscar Ramos... Oscar Ramos, vamos lá, Oscar. Dá um oi para a gente. Se o Manuel Inácio aparecer, que ele foi sorteado pelo e-mail, a gente vai validar aqui de novo, tá, pessoal? Então, a Andréia Shida já confirmou. Agora a gente está com o Oscar Ramos e o Manuel Inácio que apareceu. Então, a gente seria o último sorteio aqui, o Oscar Ramos, se ele aparecer. Vamos lá, dou-lhe uma. Se o Oscar aparece... Manuel aqui, Manuel pode ficar tranquilo, que a gente vai mandar um ingresso para você. E a Andréia... Vamos que tem ainda conteúdo. Tem mais 2 perguntas ainda. Apareceu aqui o Oscar Ramos. Legal, pessoal. Parabéns. Parabéns, Oscar. Parabéns aos vencedores. Logo, a gente entra em contato para explicar certinho como retirar esses ingressos. E muito obrigada por estarem acompanhando a nossa live aqui, né? É um prazer poder presentear vocês com um mimo. Isso é coisa da Raquel, tá, gente? A Raquel é pronta dessas aí. Então... Raquel, fica à vontade. A próxima pergunta é sua. Então, a gente sabe que todo cuidado com o planejamento financeiro ele é fundamental para o sucesso da corretora. Mas a gente também não pode esquecer de cuidar dos clientes que já estão na nossa base, né, Thiago? E será que existe um corretor específico para vender cada tipo de seguro? Como ser mais assertivo na hora de fidelizar um cliente ou a renovação de uma pólice? Legal. Eu sei que essa é uma pergunta que você gosta, Thiago. Eu gosto. Mas antes de entrar nessa pergunta aí, se a gente puder dar uma lida ali na Sandra Cadoré, eu acho,
Qual percentual de repasse geralmente você paga para os principais produtos? Você passa para os principais produtos? Depende, Sandra, porque como tem cada operadora de saúde, né, ou seguradora, enfim, trabalha com um leque de opções muito grande, ou se você participa ali de bônus, de vendas, aí é um leque, assim, nós temos uma grade de comissão com 3 páginas, tá? Então, mas assim, pensando em seguradora de saúde, você pensa lá até 250